Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Ailton Lopes aqui, e você está no seu canal EBD Classe Efatá. Quero dizer que é muito bom estar com você mais uma vez e nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9, que vai falar sobre o mistério da unidade revelado, um tema muito relevante para a nossa geração. E quero desde já também anunciar aqui a Ana Luísa, que está por trás dos bastidores, dando todo apoio, né, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Então, agradecer ao apoio que ela tem dado e, como de praxe, né, estar comigo aqui honrosamente, né, muita honra para mim, a minha esposa, diaconisa Juliana Lopes, tá, que estará conosco aqui e sempre estará, né, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nessa oportunidade, nós vamos estar estudando um tema que vai falar sobre o mistério, né? A palavra mistério é algo que todo pensa, mistério. Então, que você possa ficar ligadinho aí, tá bom? Quero desde já mandar um abraço para todos aqueles que têm curtido a live, que têm assistido às aulas. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, queridos? Vamos dar início à nossa aula. Amém? Diaconisa Juliana. Amém. Vamos lá. Texto áureo. Efésios capítulo 3, verso 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe. Efésios 3, do 1 até o 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em poucos vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém, queridos? Então, que nós possamos ter bastante atenção em algumas palavras aqui, né? Palavras como eternidade, palavras como manifestação, para que nós possamos entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos nossos irmãos de Éfeso. Lembrando, irmãos, que essa é a aula de número 9, nós estamos vindo no padrão da CPAD, tá bom? Que você possa estar nos acompanhando aí. E dizer a vocês que nós vamos a cada dia melhorando, né? Nós temos projetos para que possamos colocar aqui no canal. Você não saia daí, nós estamos se preparando para colocar bastante conteúdo para vocês, tá bom? Em breve teremos aí algo muito especial que nós começamos a aplicar lá na igreja, mas por ter parado, né, nós tivemos que interromper, que é o ciclo de vida multiplicadora. Vai do nascimento à multiplicação. Você ficando aí no canal, você vai poder participar desse trabalho maravilhoso, que é
nascer, né, e chegar até a multiplicação em todos os processos. Queridos, algo de grande relevância para nossas vidas. Então fica conosco no canal, compartilhe com seus amigos, para que todos possam estar participando dessa bênção. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Objetivo geral: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Nós temos aí 3 objetivos específicos. Explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, e expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, queridos, tem coisas que já está, né, no propósito de Deus, mas só vai ser manifesto e revelado no prazo certo, tá bom? Então, nosso Deus é um Deus que ele é atemporal. Deus, ele é eterno. Deus não tem o tempo cronos, não funciona no tempo de Deus, tá bom? É muito diferente. Então, Deus, nós vamos ver aí que Deus, ele já tinha algo preparado, mas ele só vai trazer à tona, só vai revelar no tempo e hora correto, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, nosso... Tópico 1. Introdução, né? Introdução, desculpa. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Amém. Ponto central, hein? Deus revelou o mistério que esteve oculto. Agora sim, tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, queridos, olha que coisa interessante. Enquanto um povo ignorava, o outro achava que sabia. Ou seja, na verdade, nenhum dos dois sabiam de nada. Até porque Deus ainda não tinha deixado chegar ao conhecimento do homem. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Que nós possamos hoje, que nós fomos esclarecidos dessa maravilha de Deus, que nós possamos levar aos corações. Porque as pessoas que não têm Cristo, para elas ainda está oculto essas coisas. Elas estão como os gentios naquele tempo, ou seja, ignorando. Mas nós, através da propagação do Evangelho, possamos levar para eles esse conhecimento, fazer, chegar ao conhecimento deles essa grande maravilha, que um dia para nós também foi mistério, e hoje já não é mais mistério, porque foi revelado através de Cristo para nossas vidas. Subtópico 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, Colossenses 2,18, confere lá. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2,4. Amém, queridos? Então veja bem, o significado da palavra é maravilhoso, porque segredo. É incrível, querido. Você já parou para perceber que coisa maravilhosa? Quantas gerações, não tiveram a oportunidade de saber esse segredo tão maravilhoso e chegou até você. Que lindo isso, não é verdade? Eu me sinto privilegiado, de eu ter a oportunidade de saber
esse tão mistério, qual profetas, né, falaram, anunciaram, mas não tiveram tal conhecimento. Profetas de grande gabarito, como Jeremias e muitos outros, falaram a respeito dessas maravilhas. Abraão se alegrou com esse dia, na verdade, com essa maravilha. Abraão se alegra com isso, porém, ele não tem, né, a revelação da parte de Deus, como eu e você temos. Amados, isso é um privilégio e isso nós devemos zelar todos os dias da nossa vida. Eu quero ler para você aqui algo que é muito profundo nesta lição, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que o evangelho chegue a todos. Ele vai dizer, capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4. Para falar, vou ler a partir do versículo 3, que diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha isso, Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Bom, para isso nós temos que pregar. Bom, se não podemos ir na rua, estamos aqui, através do canal do YouTube, do Facebook, na verdade. Então, que você possa ser um companheiro nesta hora e venha compartilhar, repartir esse vídeo com alguns de seus amigos que você sabe que ainda não são cristãos ou familiares também, tá bom? Vamos lá? Subtópico 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Vamos lá? Subtópico 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Olha, querido, nesse subtópico 3 nós vamos liberar para vocês algumas referências poderosíssimas, tá bom? Você precisa ler essas referências, porque elas vão falar desde lá, né? Desde o Antigo Testamento, essa promessa, né? Sabe? Desse mistério, pessoas falando a respeito desse tão misterioso mistério, né? E você vai ver aí, ficou redundante, né? Então você vai ver aí alguma referência poderosíssima. Meu apelo é para que você leia. Queridos, que nós devemos entender, nós devemos buscar, cavar profundo na palavra de Deus. Não fica desanimado não. Não. Vamos cavar profundo. Vamos se aprofundar em aprender a palavra de Deus. Amém? Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis capítulo 12, verso 3, capítulo 22, verso 18, Isaías 11, 10, 49, verso 6, 54 e do 1 ao 3. Todos esses aqui são Isaías, tá? Capítulo 60, do 1 ao 3 e Malaquias 1:11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Ah, viu aí? Já não está mais oculto. Será que você pegou assim aí? Pegou não? Eu vou te falar o grande mistério. Queridos, para pensar esses homens falando a respeito do mistério. Mas jamais eles poderiam compreender que o mistério unificaria. Eu acredito que quando Abraão se alegrou com esse dia, porque Deus permitiu ele ver coisas maravilhosas. Não é verdade? Por quê? Porque era sobre a descendência dele que estava a promessa. Todas as famílias de Israel,
todas as famílias da terra. terra. Ô glória, olha eu aqui, olha você aí, estamos inclusos nessa família. Querido, isso é maravilhoso, porque ele vai dizer aqui no final, ó, que as barreiras raciais, queridos, as barreiras raciais seriam quebradas. Quando você olha para Israel, você vê logo Davi falando esse incircunciso filisteu. Rapaz, isso é uma ofensa danada. Isso aí já é ofender o camarada. É já dizer, esse camarada não tem direito, esse camarada não tem chance, esse camarada é um pagão. Então veja bem, queridos, quebrar essas barreiras raciais, religiosas, os gentios que se unia à nação de Israel, eles só podiam ter um certo limite, chegava a um certo limite, eles eram barreirados, ou seja, era e não era, ao mesmo tempo, havia barreiras, havia dificuldades religiosas. Mas agora escuta o que ele vai dizer. Que as barreiras raciais, as barreiras religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrantes de um mesmo corpo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algo. Quando ele diz que nós seríamos integrantes de um mesmo corpo, não era um novo Israel, tá bom? Eu não sou israelita, eu sou um gentio que sou salvo em Cristo, que passei a fazer parte da família de Deus por causa de Cristo, mas eu sou um gentio, tá bom? Tá? Você não vai se transformar em um israelita, não é verdade? Você não vai precisar se transformar em um israelita. Não, nós vamos ser parte desta família através de Cristo, mas vamos continuar sendo gentios, tá bom? Não precisamos, não, agora eu sou israelita. Não, nós somos gentios, tá bom? Eu sou brasileiro, por exemplo. Na verdade, de repente, esse vídeo chega até alguém aí que seja de outro país. E ele é um gentio que mora naquele outro país. E é isso aí, tá bom, galera? E ele vai dizer algo aqui maravilhoso, olha isso. Ele vai revelar o mistério. Sabe qual é o mistério? É que Jesus vai fazer tudo isso em um corpo. Qual corpo? A igreja. É a igreja de Cristo. A igreja é o grande mistério, querido. É o corpo místico de Cristo. Oh, isso é lindo. Somos todos nós em um só corpo. Todos nós. Uma coisa que só o Senhor pode fazer com que nesse corpo as indiferenças sejam destruídas. Que coisa linda! As pessoas se amarem, tirarem as barreiras, tirarem as dificuldades, as diferenças, jogar tudo isso por terra, mas viver em uma harmonia em Cristo Jesus. Amém? É bom a gente ressaltar que só dentro do cristianismo que nós somos iguais. E o cristianismo, ele acho que é a única religião, vamos colocar dessa maneira, que quebra essa questão de cor, como é que a gente vai falar? De um estado financeiro, de um mais rico, um outro mais pobre. Dentro do cristianismo não existe essa diferença. Somos todos iguais. Quando nós estamos dentro do templo, dentro da igreja, na casa do Senhor, ali não há rico, não há pobre, ali não há grego, não há brasileiro. Não, ali é um só povo, é um só corpo. E também é muito bom a gente ressaltar que o cristianismo, ele também resgata, ele tira a mulher de um nível de indiferença e traz ela ao padrão do Éden. Ao padrão do Éden, ali ao lado. Então, o cristianismo, ele nunca vai poder ser taxado como algo que faz distinção entre pessoas, porque não. Cristo, ele veio acabando com tudo isso, mostrando que ele quer unificar somente um povo através da igreja dele, sendo a igreja dele um único povo. E o que é lindo, né? Como nós acabamos de ler em 1 Timóteo 2,4, é algo que seja revelado para todos. E é lindo, querido, que independente da condição que o homem esteja financeiramente, socialmente, se ele se quebrantar diante de Deus, ele vai ter acesso. Independente, não tem essa. Ele vai ter acesso.
O acesso é livre a ele. A qualquer pessoa que chegar com coração humilde, o acesso é livre para ele. Quiser saber como é que faz isso, né? Através da fé. Romanos 4, o verso 16, Paulo vai dizer aos Romanos: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então, através da fé, nós alcançamos essa promessa de filhos de Abraão. Que bênção, né, querido? Isso é maravilhoso. Vamos lá. Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Subtópico 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, Gálatas capítulo 1, verso 1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, Gálatas 1, 11, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, Gálatas 1, 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, Atos 11, do 4 ao 17, versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2:4. A gente vai estar fazendo menção desse texto que diz assim, ó, 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ah, querido, isso é maravilhoso. Eu peço para você que me assiste, que é pregador da palavra do Senhor, queridos, leia, busque conhecimento, mas não esqueça o caminho da oração. Ore ao Senhor, busca autoridade espiritual, busca o poder que vem do alto. O Senhor Jesus, ele disse isso, Juliana, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E falando nisso, ei, querido, esse domingo, né, vai falar aí sobre o dia de Pentecoste. Então, que seja um domingo de avivamento, um domingo de muita unção, poder, autoridade sobre as nossas vidas. Nós que ministramos a palavra do Senhor, que nós viemos trazer, aleluia, essa chama, essa palavra que verdadeiramente transforma vidas, querido. Amém? Subtópico 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Ou seja, enquanto nós não revelarmos às outras pessoas, para as outras pessoas será um mistério. Subtópico 3. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social.
Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6 e Colossenses 3:11. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, do 4 a 17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Vamos lá, tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, queridos, havia um tempo planejado por Deus. E esse tempo ele era um tempo pleno, né, onde todas as coisas iriam de conformidade ao projeto de Deus. Deus vai preparar todas as coisas aqui na terra para que ele possa manifestar. E que tempo é esse? É na plenitude dos tempos, quando tudo está perfeito. Então Deus chega e manifesta ali, né, através de Cristo, essa obra. Subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. O conteúdo desse plano, Efésios 2, do 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Efésios 1, do 19 ao 22. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, queridos, nós vamos olhar no apóstolo Paulo, um homem que doou a sua vida para levar esta obra. Quando você vê Paulo apanhando, né, em algumas ocasiões em Atos dos Apóstolos, ou ele mesmo fazendo menção, como ele fez aqui, eu prisioneiro. E, gente, isso tudo foi por causa do Evangelho, para levar essa notícias para as pessoas, revelar, manifestar às pessoas essa obra. Nós não devemos nos dar o luxo, querido, né, de nos poupar, não é verdade? Mas que nós possamos trabalhar duramente para que as pessoas sejam alcançadas. Paulo sabia que esta obra precisava alcançar os corações. Ele olhou a missão que ele recebeu e ele entendeu que missão dada é missão cumprida. E nós precisamos agora nos posicionar. Ailton, eu estou em casa, não posso sair, tá difícil para ir para a rua, eu sei, mas enquanto você está em casa, vai se preparando. E pode compartilhar também esse vídeo aí com as pessoas para que eles possam estar participando das aulas. Mas enquanto você está em casa, não pode ir para a rua, vai se preparando, vai se enchendo, vai meditando para que quando essa enfermidade sair, né? Ou chegar a vacina, não sei como vai ser, é verdade? Quando o declínio chegar aí do Covid, nós possamos fazer o que, queridos? Sair às ruas com desejo de levar ao esclarecimento das pessoas esse mistério para eles. Para nós não é mais um mistério. Subtópico 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1,20. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja,
e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então veja bem, queridos, eu vou ler aqui o texto que a irmã Juliana leu aqui de 1 Pedro 1,20, que diz o seguinte: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Oh, queridos, que nós possamos entender que tudo que o nosso Deus, nosso Senhor fez foi por amor. Me alcançou a Juliana, está te alcançando, alcançou a sua casa, alcançou a sua família. Nós precisamos fazer que alcance outras pessoas, porque a manifestação do amor de Deus está em nossos corações, está em nossos lábios. Amém? Subtópico 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém, queridos? Então, que nosso coração possa arder cada dia mais para anunciar às pessoas esta obra. Que você verdadeiramente venha ter desejo no seu coração de viver vidas. Gravando. Vamos agora para a nossa conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Concluindo aqui, queridos, queremos deixar essa mensagem no seu coração, que você possa sempre, de alguma forma, levar o evangelho ao coração das pessoas que moram dentro da sua casa, que ainda não tem Cristo, ou que você tem algum acesso nesse período agora, por via de WhatsApp, ou mensagem, ou telefonema, que você possa anunciar a Cristo de alguma forma para as pessoas, para que elas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar mais essa vez. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a graça do Senhor venha alcançar a tua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém. Um abraço.